A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmão Adilson, mais uma vez. Eu vou deixar para a meditação dos irmãos Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 11 em diante, que nos diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetize e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E poreis em vós o meu espírito, e vivereis, e vos perei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que diz isso e que fiz isso, diz o Senhor. Irmão, você vê que essa palavra ela fala bastante aos nossos corações, pois Ezequiel, capítulo de número 37, Deus mostrou o profeta Ezequiel, o Senhor arrebatou ele em espírito e levou ele no meio de um vale cheio de ossos secos. E o Senhor estava usando aquela simbologia para falar sobre o povo de Israel. O povo de Israel, não só o reino norte, mas como também o reino sul, todo o povo de Israel. Porque o reino do norte foi levado para ser escravizado pelos assírios, e o reino sul pelos babilônicos. E quando aquilo aconteceu, irmãos, para eles acharam que a história deles tinha terminado ali. Porque na mente deles eles acharam que não tinha mais jeito para eles. Não havia mais solução, pelo fato deles ter ido para o exílio, a qual Deus tinha mandado eles. Mas lembramos bem que o Senhor ele advertiu o povo. Ele usou profetas para poder alertar o povo, como foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, irmãos, foi um dos que mais profetizou sobre isso. Mas o povo não deu ouvido. Achou que o profeta não estava sendo usado por Deus, porque o povo só quer ouvir o que eles querem. O profeta de verdade, ele fala o que Deus quer, que manda, não é o que ele quer falar. E o profeta Jeremias, irmãos, ele era um profeta usado por Deus. E ele foi usado para repreender Judá. Mas Judá não deu ouvido. Não só Judá, mas também os assírios lá. O reino do norte, que foi levado pelos assírios. Eles foram levados por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Deus ele nos alerta, irmãos. Porque os ossos do povo estavam secos, porque estava sem esperança, porque eles não deram ouvido à voz do Senhor. Eles quereram dar ouvido mais ao pecado, dar ouvido mais à situação. Queria levar de qualquer maneira, achando que Deus ia deixar as coisas acontecer de qualquer maneira. Nós observamos que quando nós se afastamos de Deus, as coisas na nossa vida começam a dar errado. Tudo começa a se secar. Porque Deus, irmãos, ele é a nossa fonte de água viva. Ele é o que nos mantém de pé. Ele é o nosso alicerce. Quando nós largamos a presença dele, automaticamente tudo na nossa vida começa a se secar. Porque não tem vida. Não tem vida. O diabo está aí, irmãos, para matar, roubar e destruir. Não tem como ficar neutro numa guerra dessa. Ou a gente serve a Deus ou a gente serve Satanás. Então a pessoa não quer servir a Deus e quer servir ao mundo e não quer servir a Satanás. Fala que não está servindo a Satanás. Se só existe dois senhores, se só existe dois caminhos, como assim não está servindo a Satanás? E quando nós servemos a ele, irmãos, o mundo, a mentira, o engano, tudo na nossa vida se seca. Porque esse é o papel dele, é destruir as nossas vidas. As nossas finanças não vão bem, a nossa casa não vai bem, os filhos começam a se envolver nas drogas, começam a se envolver em coisas erradas, porque estão longe de Deus. Quando nós estamos de longe de Deus, nossos ossos se secam e ficam sequíssimos. E há momentos, irmãos, que a nossa vida está tão embaraçada que a gente acha que não tem mais jeito para a nossa situação. Há momentos que a gente chega no fundo do poço e a gente acha que não tem mais jeito, de tanto desobedecer ao Senhor. Mas eu venho para te dizer que ainda tem jeito para a sua situação. Como teve jeito para a nação de Israel. Olha só que nação poderosa nos dias de hoje. Que nação grande. Por quê? Porque Deus ele livrou, irmãos. Ele puniu. Mas Deus é grande também em misericórdia. Deus ele é muito misericordioso. Ele levou o povo para ser cativo, mas o Senhor trouxe de volta do cativeiro. Deus ele falou, isso aqui é toda a casa de Israel. Eles estão achando que já estão mortos e não tem mais jeito. Mas o Senhor falou, eu soprarei sobre a vida deles. Eu juntarei eles de novo. Eu vou erguer um grande exército desse povo que está aí, ó, Ezequiel. Era uma visão de como estava Israel.
mas Deus ele ia restituir o reino de Israel. Deus ele ia fazer ele sair de lá e ele começar uma nova caminhada novamente. Deus é muito grande, irmãos. Deus ele é muito grande. Ele pega aquilo que ninguém dá nada. Ele pega aquilo que está destruído e transforma e faz coisas grandes. Deus já fez grandes coisas no passado e ainda faz até hoje. Ele pega nossas vidas, tira a gente lá da lama do pecado, tira a nossa vida lá da macumba, da feitiçaria, de tudo quanto é coisa imundícia desse mundo, e transforma e faz da gente um novo homem e uma nova mulher. Deus ele tem poder de restituir a sua vida. Deus tem poder de te abençoar. Deus tem poder de virar o seu cativeiro. Mas nós temos que se voltar para Deus, irmãos. Nós temos que se humilhar diante do Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E não deixar que o nosso pecado faça divisão. Não deixar que o nosso pecado faça barreira. Porque se a gente se distanciar de Deus, a gente vai perecer, irmãos. A gente vai perecer. A gente se distancia de Deus quando nós damos ouvido ao pecado. Quando nós damos ouvido ao mundo. Quando nós deixamos de meditar na palavra. Quando nós deixamos de orar. Quer um conselho para você ficar forte na presença do Senhor? Ore. Ore. Quer um segredo para você se manter constante na presença do Senhor? Leia a palavra. A palavra, irmãos, ela nos traz fé. A palavra, ela nos traz confiança. A palavra, ela nos dá um alicerce espiritual. Você quer ter um contato com Deus, quer sentir a presença dele? Se santifique no jejum. É assim, irmãos, que a gente adquire as bênçãos do Senhor. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. É uma batalha entre a carne e o espírito. A carne se alimenta dos prazeres desse mundo. A carne se alimenta de tudo que é desse mundo. Mas o nosso espírito não, irmãos. O nosso espírito só se alimenta de Deus. Talvez você está nessa situação porque você está dando lugar à carne. A carne está gritando na tua vida. Mas quando você dá o lugar ao espírito, você vai ver que a sua vida vai mudar. Tudo, irmãos, nós temos que dar o primeiro passo. O resto Deus ele conduz. A gente ele nos ajuda. Esforça-te, tem bom ânimo. A gente temos que se esforçar. E Deus ele vai mudar o nosso cativeiro. Como mudou do povo de Israel. Os ossos deles estavam secos. Mas Deus restituiu carne. Deus mandou o Espírito de novo sobre a vida deles. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa do que você está vivendo. Que o Senhor vai fazer você viver novamente. O Senhor vai voltar a fazer aquilo que fazia com você lá no passado. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar o Senhor. Não ligue para o que A vai falar, o que B vai falar. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ele te ama. Creia nessa palavra, irmãos. Que Deus venha te abençoar e te guardar e te dar forças para você sair desse vale. Que Deus ele é contigo. Fique na paz e que Deus te abençoe.